E aí, pessoal, vamos começar mais uma aula, certo? Agora, continuando falando sobre a função real de variável real, né? Nesse caso aqui, o que é que a gente vai ter de especial? A gente vai ter que as funções reais de variáveis reais são definidas por uma expressão algébrica, certo? E aí a gente tem a função f de r em r, certo? No caso, a função de um conjunto real em outro conjunto real, ou seja, a gente tem domínio e, e contradomínio dessas funções, dessa função, como sendo o conjunto dos números reais, ou seja, quais são os números reais? São todos os números, certo? Todos os números com algumas restrições. Quais são as restrições? A gente não pode ter divisão por zero, certo? Então, divisão por zero é uma é uma é, é uma indeterminação matemática, então não faz parte do conjunto dos números reais, e nós também não podemos ter raiz de números negativos, ok? Raiz de números negativos não é permitido também, ok? Beleza. Tem algumas outras restrições, mas as principais são essas. Não podemos ter divisão por zero, não podemos ter raiz de número negativo, certo? Mas, no geral, todos os números são o domínio, todos os números são o contradomínio. E aí, nesse caso, a representação ela tem que ser dada pela reta por intervalos reais, né? Então, a representação gráfica agora nossa vai expressar todos os números dentro daquela reta do plano cartesiano, a reta horizontal para o conjunto A ou para x e a reta vertical para o conjunto B ou y, né? E essa função ela vai ser definida por, no nosso caso aqui, a gente vai ter um exemplo, certo? Ela vai ser definida por y igual a 2x menos 1, ok? E aí a gente vai ter o seguinte, a variável x é chamada de variável independente, certo? Ou seja, por que ela é variável independente? Porque o valor de x não depende de nada. O valor de x é o valor que eu quiser, certo? Se eu quiser pôr 3 aqui, eu boto 3. Se eu quiser pôr 5, eu boto 5. Se eu quiser pôr menos 7 aqui, eu coloco menos 7. Então, eu substituo x pelo valor que eu quiser. Então, ela é variável independente, ok? Já a variável y é chamada de variável dependente, ou seja, y, variável dependente. Por quê? Porque o valor que eu colocar aqui para x vai me gerar um valor diferente para y. Se eu disser que x é 3, o que é que vai acontecer? 2 vezes 3 é 6, 6 menos 1 dá 5. Então, eu quis que x fosse 3, mas y, caso eu coloque 3 aqui, vai ser 5. E isso aí eu não posso escolher, certo? Então, o y ele está em função de x. Os valores de y vão estar em função de x, ou seja, x é meu domínio, certo? Que é qualquer número real, enquanto que y também é meu contradomínio, qualquer número real, salvo as restrições que a gente pode ter, certo? Tanto para x quanto para y nós vamos ter essas restrições. Bom, então nós vamos ter dois tipos dessas funções, certo? Quais vão ser esses dois tipos, né? Quando a expressão ela é escrita com a variável y isolada, igual a gente teve aqui nesse caso, certo? Y está de um lado e o x está de outro, da igualdade, ok? Disse que a função é explícita, então vamos ver alguns exemplos. Aqui a gente tem uma função explícita, y é igual a 3x mais 1, outra função explícita, y é igual a x, a raiz cúbica de x menos 2, e y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, ok? Então, todas essas funções são explícitas porque y está de um lado
da igualdade, enquanto x está de outro lado da igualdade, certo? Se a expressão ela é escrita com as variáveis x e y misturadas, aí disse que a função ela é implícita, certo? E aí a gente observa alguns exemplos. A gente vai ter x mais y igual a 1, essa aqui é implícita. 2x menos 4y mais 3 é igual a 0. Aqui está implícita, porque o y e o x estão do mesmo lado. Raiz cúbica de 2x mais 4 menos 4y é igual a 6. Todas essas estão implícitas. A gente pode converter essas funções implícitas em funções explícitas. É até interessante que se faça isso para poder a gente ter certeza de que para ficar mais fácil a resolução dessa função, né? A compreensão dela também. Então, a gente vai ter, em seguida, a obtenção da função inversa. Como que a gente pode obter essa função inversa, certo? Então, dada uma função bijetora, lembre, eu falei isso na aula passada, no vídeo passado, tem que ser uma função bijetora, senão a gente não vai ter inversa, certo? Isso é importante. E essa função ela é definida por y, que é igual a f de x, né? Para obter a inversa, a gente procede do seguinte modo. Inicialmente, a gente troca o x pelo y, certo? A gente vai trocar só as letras. O que é x vira y, o que é y vira x, certo? E em seguida, explicita-se a função em y, isolando. Ou seja, a gente vai deixar o y sozinho para um lado da igualdade, certo? Então, vamos observar o seguinte. Observe no exemplo a seguir como determinar a função inversa de uma representação gráfica. Isso aqui é fácil demais para vocês. Dada a função y igual a 2x menos 1, essa função está explícita, certo? Porque a gente está vendo que o y está sozinho de um lado da equação. Obtém-se a sua inversa. Troca-se x por y, certo? Então, eu tenho aqui y é igual a 2x menos 1, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer o y virar x, está aqui, certo? Esse aqui virou x. E o meu x vai virar y, tá vendo? Então, ficou x é igual a 2y menos 1, certo? Está completamente isolado o y? Não. Para eu deixar ela explícita, eu vou ter que isolar completamente o y. Ele tem que ficar sozinho de um lado da igualdade, igual a gente está observando ele aqui. Ok? Como é que a gente faz isso? A gente, primeiramente, passa esse menos 1 para lá, vai ficar mais 1. E esse 2 aqui, que está multiplicando, certo? Ele passa para o outro lado, dividindo. Então, a gente vai ter isso aqui no final. Y é igual a x mais 1 sobre 2. Essa daqui é a inversa dessa, ok? Essa daqui é a nossa f a menos 1, certo? F de menos 1. Enquanto que essa daqui é a nossa f, certo? Aliás, aqui é f de menos 1, né? F de menos 1 é essa. E essa daqui é a nossa f. Né? Daqui para cá f, daqui para cá f de menos 1. Beleza? Uma inversa da outra. Detalhe, essa função é sobrejetora. Ou seja, eu só vou ter sempre um valor de y associado a um valor de x, certo? E todos os valores de y vão ter um valor associado a x. Ou seja, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ok? Vamos apagar aqui essa gambiarra. Então, nós vamos ter a representação gráfica da função inversa, certo?
A representação gráfica da função inversa, né? Inicialmente a gente obtém a função inversa e em seguida constrói-se os gráficos das duas funções, da função f e da função inversa dela, que é a função ao contrário, certo? Bom, observe no exemplo a seguir as representações gráficas das funções f e f de menos 1. A gente tem aqui, dado a função y igual a 3x mais 2, certo? A sua inversa é dada por, aí, mesmo esquema, troca-se o y pelo x, certo? Aí eu vou ter, aonde era y, eu vou ter x, e aonde era x, eu vou ter y, ok? Agora a gente faz o quê? Isola o y, e aí a gente obtém aqui a nossa inversa, ok? Aqui é a inversa. A função original nossa vai ser essa daqui. Tá aí, ó. Certo? Então, essas duas aqui são inversas, ok? E aí, a gente, dessa forma, a gente vai descrever a função inversa. A gente pode traçar o gráfico. Como são funções lineares, né? A gente vai falar dessas funções nos momentos seguintes. E vocês vão perceber que essas funções elas vão ser representadas por retas, né? A gente tem aqui, vamos fazer o seguinte, a função f está em azul, né? Eu vou circular aqui eita, errei. A função f está em azul, tá aqui um azul mais da cor do gráfico. Aqui em azul, essa é a f, certo? Enquanto que a outra está em vermelho. Ó. Ok? E aí, se eu reduzir aqui, a gente vai ter o gráfico. Olha só. Essa função aqui tem esse gráfico aqui azul. Essa reta que sobe assim mais rápido. Enquanto que essa função aqui de vermelho tem esse gráfico aqui vermelho, certo? Aí ele coloca o seguinte: observe a comparação gráfica da função e sua inversa. Quais foram suas descobertas, né? O que é que a gente consegue perceber a respeito desse gráfico, né? A gente vai perceber que a função inversa ela apresenta uma simetria, certo? Essa simetria, que eu vou representar aqui pela cor preta mesmo, vai ser dada pela bissetriz. A bissetriz dos quadrantes ímpares. Lembram dos quadrantes? Então, esse aqui é o nosso primeiro quadrante. Esse aqui é o nosso segundo quadrante. Esse aqui é o nosso terceiro. Eita, caramba, que coisa horrível. Mais feio que briga de foice. Esse daqui é o nosso terceiro quadrante. Agora ficou bom. E esse aqui é o nosso quarto quadrante, certo? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, certo? A bissetriz é uma reta que corta os quadrantes ao meio, certo? Formando um ângulo de 45 graus com os eixos, certo? Então, eu estou traçando aqui a bissetriz, ó, e eu vou continuar, deixa eu apagar aqui esse tracinho, e eu vou continuar aqui traçando a minha bissetriz, ó, o que acontece? Vocês estão vendo que essa reta preta que eu criei aqui, certo? Essa bissetriz, finge que é uma reta que está retinha, certo? Essa bissetriz, ela divide exatamente ao meio as duas retas, certo? Da inversa. Então, a função inversa, ela é simétrica, certo? A função de origem da função inversa, beleza? Então, vocês prestem atenção nesse detalhe, certo?
Uma das formas de se obter o gráfico da função inversa é você traçar o gráfico da função normal, traçar um eixo de simetria, traçar a bissetriz, né, desse gráfico e traçar a simetria dessa função em relação ao eixo da bissetriz, certo? Então, essa aqui é a nossa bissetriz ímpar, porque passa pelo primeiro e pelo terceiro quadrante. Nós temos a bissetriz par, que passa pelo, ela vem daqui, passa pelo segundo e quarto quadrante, ok? Beleza. Então, lembrem disso. Na próxima página, nós temos um exercíciozinho. Agora a diversão vai começar, beleza? A gente vai começar a resolver mais exercícios. Já vimos o conceito de relação, vimos o conceito de função. Agora a gente está trabalhando as funções, certo? Como variável real. Esses conceitos eu passo para vocês porque muitas vezes vocês confundem a matemática com fazer continha só, mas existe uma parte conceitual da matemática e vocês têm que ter essa parte conceitual, porque muitas vezes no vestibular o que gera aquela casca de banana, né, que faz você escorregar, são essas questões conceituais da matemática. Você fica tão focado em resolver questões que acaba esquecendo alguns conceitos. E esses conceitos geram questões que acabam sendo diferenciais, né? Você saber uma questão dessa pode te jogar na frente em relação a um adversário no vestibular, porque as pessoas tendem a estudar mais a parte prática, né? Mas vamos lá. Aqui, com base nas informações anteriores, realize as atividades propostas. A primeira atividade que nós temos é determine a expressão da função inversa de cada caso. Então, nós temos aqui a nossa função, a função normal, certo? E ele quer que a gente determine a função inversa. Como que eu faço isso? É simples. O processo é aquele que a gente estava trabalhando, certo? Eu troco o y por x e o x por y. Então, eu vou fazer assim, ó, x vai ser igual a y menos 6, ok? X é igual a y menos 6. Agora, o que é que eu faço? Eu isolo o y, certo? Eu vou fazer, jogar esse menos 6 para lá. E aí, o que é que eu vou ter? Eu vou ter x. Agora, repare, né? É menos 6, passou para o lado de lá, ele passa positivo. Então, vai ficar x mais 6, ok? Vai ser igual a y. E voilá, nós temos a nossa expressão. Se eu quiser pegar essa expressão e colocar ela na posiçãozinha que a gente costuma fazer, é só eu trocar de lado o y com o x mais 6. E aí eu vou ter o seguinte, y vai ser igual a x mais 6. Essa é a nossa função inversa, ok? Fechou. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer exatamente a mesma coisa. Vocês vão fazer todos esses demais exercícios aqui, ó, até a D, certo? Troca o x por y e o y por x e aí faz a inversão. Ah, professor, aqui tem um f de x, não tem um y. O que é que eu faço? Faz a mesma coisa. Você pega esse f de x aqui, coloca no lugar do x, e o x coloca no lugar do f de x, porque f de x é igual a y. F de x e y são a mesma coisa, certo? Isso é um y, foi mal aí. F de x é igual a y, ok? É a mesma coisa. Ele colocou isso aqui para te confundir, certo? Lembrem disso. F de x significa função de x. Está para 1 menos 2x, nesse caso. Aqui o y
está em função de x. Então, ó, função de x, y está em função de x. É a mesma coisa, beleza? Aí você só faz substituir. Quem quiser transformar esse f de x em y, pode transformar, não tem problema nenhum. Você coloca y aqui no lugar do x e coloca x aqui no lugar do f de x, dá a mesma coisa. Vamos ver a 2, o que é que diz? Seja a função bijetora, ó, é bijetora, f de x é igual a 3x menos 4, definida de reais em reais, certo? Então, eu tenho domínio real e contradomínio real. Determine f de menos 1, f menos 1 de 2. O que é que isso aqui significa? Eu vou explicar para vocês. Preste atenção. Quando eu vou usar uma dessas aqui de exemplo. Essa primeira aqui. O que é o f inverso de menos 2? Essa daqui, ó, é a minha f de x. Ou seja, qualquer valor que eu tenho aqui dentro desse parênteses aqui, eu vou substituir no x. Então, o que é um f de 2 para essa função? Um f de 2 para essa função vai ser igual a 1 menos 2 vezes 2. Eu substituo o x por 2, certo? Esse 2 veio desse x aqui. Por quê? Porque eu tenho 2 aqui, que era esse x aqui. Ok? Aí eu resolvo. Só que ele está pedindo, olha só, o f de menos 1. Ok? E aí o que é que acontece? Você vai ter que pegar essa função aqui, você vai ter que inverter ela. Depois que inverter, você substitui o x por 2 e aí resolve. Tentem resolver essa sozinho com essa explicaçãozinha que eu dei para vocês. Se vocês tiverem dificuldade, podem vir conversar comigo, certo? E aí a gente vai, eu vou tirando as dúvidas de vocês na medida do possível, certo? Vocês sabem que eu estou gravando aula direto também para a faculdade, então talvez às vezes eu acabe deixando de responder vocês em algum momento. Se vocês me perturbarem bastante com dúvidas, vocês sabem que eu respondo, né? Então, não deixem de tirar dúvidas, certo? Não se acanhem. Eu posso demorar para responder, mas eu normalmente respondo, certo? Se eu deixar de responder, pode perturbar, não precisa ter medo não, certo? Que isso não me incomoda não, beleza? Eu tenho o maior prazer em responder as dúvidas de vocês, ok, pessoal? Então, na próxima aula, próximo vídeo, eu vou falar sobre domínio de uma função real. Esse aqui é uma parte interessante falando sobre restrição das funções, ok? Então, valeu, até a próxima aula. E resolvam os exercícios, ok? Até mais.